O lado escuro da lua. Conteúdo patrocinado. Frei, vá para debaixo da mesa. Serena, está tudo bem. Na verdade estou. Eu sei que você é forte, mas por favor me escute. Ao ouvir a voz decidida de Serena, Frei começou a hesitar. Serena, que olhou para Frei, agarrou seu braço e o empurrou para baixo da mesa. Você está em um estado meio morto agora. Não importa o quão forte você seja, você definitivamente se machucará. Não mais. Eu protegerei você. Então fique aí. Mesmo assim, como Frei não soltou a espada da mão, Serena ergueu os olhos e bateu na mão dele com o leque. Ai! Não se preocupe. Eu já calculei tudo. Ao ouvir essas palavras, Frei cruzou os braços e abaixou a cabeça com uma expressão taciturna. Serena sorriu porque a figura atual de Frei a lembrava de sua versão mais jovem sempre que ela pregava uma peça nele. Uau! Então, quando sua coruja, que estava empoleirada em seu ombro, piou e voou pela janela entreaberta, Serena, que a observava, fechou os olhos lentamente e começou a pensar. Em 5 segundos, a janela será quebrada e um homem irá arrombar. A arma será uma adaga e terá como alvo meu ombro esquerdo. E no momento seguinte, a janela da direita foi quebrada e um homem mascarado invadiu a sala. Ah! Percebendo que Serena estava olhando para ele, o homem imediatamente terminou sua avaliação e começou a mirar no ombro esquerdo de Serena. Foi uma previsão fria e aterrorizante que só poderia se tornar realidade porque a família Moonlight a treinou para ser uma máquina de matar por toda a vida pela família Moonlight. Está dentro da minha previsão. Serena bloqueou o ataque com seu leque, depois se virou rapidamente e começou a observar a porta à esquerda da sala. Sentindo o fluxo de ar vindo de fora da porta, e há uma pessoa de cada lado da porta. Olhando para o formato do corpo, altura e postura, ambos estão a uma curta distância para atacar. Serena conhecia todas as estratégias e táticas que eles utilizavam, pois já os tinha visto inúmeras vezes desde que era jovem e na linha do tempo anterior. Portanto, Serena poderia facilmente prever o que os assassinos fariam se pensasse de forma lógica. Era como se ela estivesse prevendo o futuro. Então, assim que a porta se abrir, os 2 homens parados na beirada pularão nas direções direita e esquerda, respectivamente, após me atacarem. Então, depois de completar sua avaliação, Serena chutou a canela do homem perplexo, agarrou-o pelo pescoço e puxou-o para a frente dela. Estrondo. E naquele momento, a porta se abriu e os 2 assassinos que invadiram atacaram Serena e recuaram para extremos opostos da sala. Kyugo. No entanto, suas adagas perfuraram o homem que Serena usou como escudo. Em seguida, 2 pessoas descerão do teto ao mesmo tempo e tentarão me esfaquear com uma espada. Ao mesmo tempo, os caras em lados opostos da sala prepararão um ataque subsequente. Com esse pensamento em mente, Serena torceu o pescoço rígido do homem, que havia sido esfaqueado, e chutou a cadeira à sua direita. Ela então agarrou o homem mole e começou a correr para a esquerda. Desmoronar. E naquele momento o teto desabou e os 2 assassinos caíram no chão. Os 2 estavam tentando esfaquear Serena, mas de repente encontraram Serena longe e começaram a infundir aura em suas espadas. Eca! O que? No entanto, um dos assassinos que estava infundindo a aura desmaiou repentinamente depois que sua cabeça foi perfurada por uma adaga. Isso porque a cadeira que Serena chutou antes atingiu o homem que estava jogando a adaga pela extrema direita. Como resultado disso, a adaga mudou sua trajetória. Merda! Ao mesmo tempo, a mulher que estava prestes a lançar uma lança à sua esquerda desistiu de ataques à distância por causa do escudo humano de Serena e, em vez disso, puxou sua adaga e começou a se preparar para o combate corpo a corpo. O cara abaixo não vai mirar nos meus pés. Ele sempre gostou de intervir e levar a glória para si em momentos cruciais. Depois de terminar sua avaliação, Serena largou o cadáver inerte e subiu nele. A mulher na minha frente não é boa em combate corpo a corpo. Então talvez ela apenas ataque com o que aprendeu, e não com algo que decorre da experiência. Eventualmente, depois de lembrar seu estilo de luta, Serena sorriu e começou a balançar seu leque. Serena, que havia bloqueado o caminho de fuga com mana lunar,
torceu o corpo e estreitou as possibilidades de ataque da mulher à sua frente. Ela então pensou momentaneamente. Então o único ataque que ela pode fazer com sua adaga é uma facada. Ai! Conteúdo patrocinado. Sem surpresa, a mulher olhou perplexa para o mana lunar que a rodeava, e imediatamente fechou os olhos e tentou esfaquear Serena com sua adaga, usando toda a sua força. Serena então agarrou seu braço e usou força contra ela enquanto a arrastava para si. Fagulha. E naquele momento, o homem lançou vigorosamente um golpe de espada. E aí? Serena então chutou a mulher que ela estava puxando em direção ao golpe da espada e balançou o leque em um movimento amplo. Argin. A mulher que foi empurrada no caminho do golpe de espada foi morta instantaneamente, e quando metade dos assassinos morreu, um silêncio momentâneo desceu sobre a sala. Sklu. Eventualmente, o que quebrou o silêncio foi a lança que perfurou a carne do homem em que Serena estava. Tremor. Mas Serena, que havia lido as vibrações sutis que sentia no homem que pisava, já havia previsto o local de onde a lança emergiria. Ela então rapidamente levantou o pé para desviar da lança e então chutou apressadamente a ponta da lança. Kelm. Então a ponta da lança envenenada quebrou e voou em direção ao homem com a espada, que observava a cena. Ele se esquivou com uma expressão aterrorizada. Facada. Porém, como resultado, o atirador, que estava indefeso atrás dele, caiu no chão com a ponta de uma lança envenenada enfiada no olho. Tosse. Tosse. E ao mesmo tempo, o assassino, que almejava uma chance no fundo do chão, de repente ingeriu o mana lunar que vazou pelo chão e caiu de joelhos enquanto vomitava sangue. Merda! O homem da adaga, que assistia à cena com uma expressão atordoada, começou a gritar e a correr em direção à janela. Uau! Cook! Mas quando ele se aproximou bem na frente da janela, a coruja de Serena apareceu de repente e arranhou seus olhos ferozmente com suas garras. Senhora Serena! Por favor me ajude! Como resultado, o assassino, que perdeu a visão, começou a entrar em pânico. Ele rapidamente se ajoelhou e começou a implorar por sua vida. É por isso que você deveria ter desistido de sua missão quando eu lhe dei uma chance. Por favor. Por favor. Você realmente queria tanto matar meu marido? Mas Serena, que olhava friamente para o assassino, quebrou implacavelmente o pescoço e se dirigiu para a janela. No momento em que eu fechar a janela, um assassino observando a situação disparará um ferrão venenoso. Se eu me esquivar e jogar o leque na direção dele, eu me lembro. Serena, que estava prestes a realizar a última ação que havia calculado, desmaiou, gritando de dor que de repente percorreu seu corpo. Um complexo círculo mágico flutuou em seu corpo. Pop. E quando o ferrão, que foi disparado sem perder aquela oportunidade, Serena riu vaziamente e murmurou. Eu disse para você ficar escondido debaixo da mesa. Eca. Naquele momento, Frey saltou de debaixo da mesa e atingiu o ferrão venenoso com sua espada. A propósito, como sou seu marido? Depois disso, Frey, que estava reunindo mana estelar silenciosamente em suas mãos, olhou para Serena e perguntou em voz baixa. Não me lembro de ter tido uma esposa? No momento em que ele terminou de falar, um raio de luz prateado do dedo de Frey perfurou a árvore ao longe. Arg! Então, um breve grito foi ouvido de algum lugar, e o silêncio desceu sobre a sala. Por favor, case comigo, Frey. Quem quebrou o breve silêncio foi Serena, que já chorava. Mesmo que seja por pouco tempo. Vamos nos casar, ir em lua de mel, ter um filho e viver em paz. Serena, e eu disse que vou ficar bem? Conteúdo patrocinado. Não minta. Eu já li seus pensamentos. Você nem tem certeza se vai sobreviver. Dizendo isso, Serena se levantou e começou a chorar amargamente nos braços de Frey. Por favor. Por favor, case-se comigo antes que seja tarde demais. Por favor. Serena. Eu nunca vou me casar novamente. Passarei o resto da minha vida criando seu filho. Então por favor. Você é um idiota. Serena,
que estava tendo um ataque há muito tempo, perguntou com uma expressão de surpresa ao ouvir as palavras de Frei. O que você disse agora? Idiota! Então Frei falou novamente com uma expressão travessa no rosto, e Serena começou a olhar para ele sem expressão. É a segunda vez na minha vida que sou chamado de idiota. Realmente? Sim, você também foi a primeira pessoa que me chamou de idiota. Serena sorriu timidamente e Frei suspirou e a ergueu. De qualquer forma, não estou morrendo. Eu sobreviverei, não importa o que aconteça. Ao ouvir isso, a expressão de Serena escureceu por um momento, e então ela se esforçou para melhorar seu humor e acenou com a cabeça. Então devemos ir ao nosso próximo encontro? Não, isso não pode acontecer. No entanto, quando Serena, que estava sorrindo para ele, pronunciou aquelas palavras aterrorizantes, Frei balançou a cabeça resolutamente e examinou os arredores. Acabamos de cometer um assassinato no meio da capital imperial. Não no beco, mas em um café comum de sobremesas. Oh, certo. Sim, então preciso limpar essa bagunça agora. Primeiro de tudo, o dinheiro que tenho agora. Frei olhou para a sala manchada de sangue com uma expressão séria no rosto e começou a verificar o dinheiro que tinha agora disponível. Aplaudir. Aplaudir. De repente, quando Serena bateu palmas, Frei começou a olhar para ela com uma expressão perplexa. Limpe. Sim. Logo, a equipe do café de sobremesas abriu a porta ao ouvir o comando de Serena. A expressão deles ficou rígida depois de testemunhar a carnificina e eles começaram a se mover em união. Frei, que olhava a cena com espanto, fez uma pergunta em tom abafado. Tem até aquele garoto que disse que animais de estimação não eram permitidos? Há um ditado que diz que para enganar o inimigo, você deve primeiro enganar seus aliados. Esse lugar era assim desde o começo? Mesmo assim, as sobremesas são deliciosas, certo? Quando Serena terminou suas palavras e sorriu para ele, Frei, que estava olhando fixamente para ela, de repente começou a suar frio ao olhar para a equipe que havia entrado na sala. Está tudo bem, eles têm uma visão deficiente a ponto de não conseguirem nem ver bem um rosto sem óculos. Claro, eles podem dizer o contorno geral e a cor. Eu perdi. Depois disso, Frei interrompeu sua explicação com uma expressão resignada, depois a seguiu silenciosamente e saiu da cafeteria de sobremesas. Foi uma noite de luar excepcionalmente brilhante. Frei. Você teve um dia divertido? Sim. Fiquei bastante chocado com o incidente de terror do café de sobremesas, mas, felizmente, consegui me divertir muito depois disso. Assisti a uma peça com ela pela primeira vez em muito tempo. Também nos divertimos juntos fazendo compras no beco, e no bar descobri que o ponto fraco de Serena era o álcool. Se ela não tivesse recuperado o juízo no final e usado sua magia de desintoxicação de álcool, a situação teria ficado muito ruim. Olhe para lá. A lua também está deslumbrante esta noite. Já quase desapareceu. Em casos como este, basta dizer que é deslumbrante. Tanto eu quanto Serena, que estávamos ficando sem tempo, deitamos no chão do parquinho que frequentávamos e olhamos para o céu. Você não será repreendido pelos assassinos que morreram hoje? Posso fazer com que pareça um acidente. O Conselho de Anciãos não emitiu a ordem diretamente? Conteúdo patrocinado. Já plantei um espião em suas fileiras, então não se preocupe muito. Ao ouvir essas palavras, olhei para Serena, que estava olhando para o céu ao meu lado, e disse: Quem é aquele bastardo? Por que está perguntando isso? Estou planejando massacrar todo o Conselho de Anciãos, mas não posso matar seu espião. Ao ouvir essas palavras, Serena começou a rir. Haha, como você está planejando fazer isso? Os amigos que fiz recentemente são bastante úteis. Eles serão capazes de eliminá-los rapidamente. Posso confiar em ti? Se você continuar fazendo isso, eu lhe darei uma ordem? Quando disse isso com uma leve carranca, Serena respondeu com um sorriso agradável. De agora em diante conversaremos à noite, por carta. Vou mandar uma coruja para você todas as noites. Pode ser um pouco difícil receber a carta às vezes, certo?
Isso cabe à minha coruja decidir. Ele é tão inteligente quanto eu. Balancei a cabeça e imediatamente fiz uma pergunta com uma expressão curiosa no rosto. A propósito, como diabos você descobriu tudo isso? E como você evitou a penalidade em primeiro lugar? Quem sabe? Então ela começou a usar seu antigo hábito de falar para me irritar. Desculpe. Mas não posso te contar agora. Quando pareci irritado porque me lembrei do passado, quando tive que lidar com as travessuras de Serena, ela abriu a boca com um sorriso. Quando tudo estiver claro, eu te conto então. Ainda há tantas coisas sobre as quais ainda não tenho certeza. Ao ouvir essas palavras, comecei a olhar para Serena por um momento. Por quê? Você está chateado? Não, porque você está bonita hoje. Enquanto eu a elogiava para recompensá-la por ter feito o seu melhor esta noite, Serena de repente pareceu travessa. Mais do que Cania. Cania é mais preciosa. Ou sou mais precioso para você? Depois de ouvir suas palavras, uma miríade de pensamentos inundou minha mente num instante. Provavelmente foi o único momento em que meu cérebro alcançou a velocidade computacional de Serena. Cania é preciosa como minha empregada, enquanto você é preciosa como minha noiva. No entanto, esse não foi o caso. Em vez de alcançá-la, ela acabou lendo meus pensamentos. Olha, você ainda está na palma da minha mão. Ha. Serena, que copiou meu tom, disse isso com um sorriso invernal. Ao vê-la assim, sorri e comecei a olhar para o céu novamente. Eu tenho uma pergunta. Sim. Mas Serena de repente franziu a testa para mim e fez uma pergunta. Quem lhe deu o lenço que você estava segurando antes? Ao ouvir essas palavras, tirei o lenço do bolso e disse. Minha irmã me deu. Serena ouviu minhas palavras e imediatamente me olhou nos olhos e disse com um sorriso. Você está dizendo a verdade? Você acha que sou louco o suficiente para mentir para você? Dizendo isso, quando eu estava prestes a colocar o lenço de volta no bolso, Serena de repente tirou o lenço de mim. Aí está. Esse. Uma pequena lua estava gravada no lenço em minha mão. Conteúdo patrocinado. Ei, está quase amanhecendo. Acariciei silenciosamente o lenço, sentindo um mana suave que não era venenoso como o mana lunar. Enquanto isso, Serena falava com um olhar sombrio. Eu tenho que ir agora. Dizendo isso, Serena, que estava prestes a se levantar, olhou para mim como se de repente tivesse se lembrado de algo e começou a falar. A princesa Clana projetou este teste em colaboração com a família Moonlight. Sim, eu sei. No entanto, as coisas deram errado devido à decisão da professora Isole. O que? Quando ouvi isso, franzi a testa e Serena sussurrou em voz baixa. A decisão da professora Isole de trocar os comandantes de cada equipe forçou o plano a dar errado. Você entende o que quero dizer? Existem assassinos entre os estudantes comuns. Tenha cuidado, Frei. Serena acenou com a cabeça calmamente com minhas palavras, e enquanto falava, olhou para mim com uma expressão preocupada. Se houver mais informações que eu descubra no futuro, compartilharei através da minha coruja. Espere, não vá ainda. Serena. Sim. Serena inclinou a cabeça depois de ouvir minhas palavras, então sussurrei para ela baixinho. Se eu não beber o antídoto antes do amanhecer, morrerei, não é? Você não precisa me dar o antídoto? Ah! Quando Serena ouviu essas palavras, ela silenciosamente tirou um frasco do bolso. Você está falando sobre isso? O que, foi real? Eu perguntei por precaução, mas quando ela realmente pegou um antídoto, fiquei tão chocado que rapidamente alcancei o frasco de remédio que ela estava segurando, mas... Sorvete. Ela tirou a tampa do frasco e começou a beber o antídoto enquanto eu olhava a cena atordoado. O que você está fazendo? Eu estava prestes a gritar com ela com uma expressão confusa no rosto, mas de repente Serena me agarrou e me prendeu no chão, me tirando o fôlego. Você quer beber?
Enquanto eu olhava para ela confuso, os olhos de Serena sorriam como se formassem um padrão de lua crescente, enquanto sua boca estava cheia de antídoto. Sim. Eu não poderia morrer assim, então não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Depois de muito tempo, Frei voltou para a mansão do Duque. Uau! Sua coruja, que ela deixou sozinha por um breve período, voltou para o ombro de Serena e começou a encará-la timidamente. Você está aqui. Uau! Então Serena, que gentilmente acariciou sua coruja empoleirada em seu ombro, começou a murmurar com um olhar sombrio que era completamente diferente de sua expressão anterior. Isso era realmente verdade. O que estava escrito ali era a verdade. E então, você realmente... Sua coruja olhou para ela preocupada e bateu nela com as asas. Eu estava errado, Frei. Eu estava errado. Então... Serena começou a murmurar com a voz trêmula, até derramando lágrimas. Por favor, nunca mais me deixe. Logo, o sol começou a aparecer no céu escuro. Conteúdo patrocinado. Falta de carinho. Conteúdo patrocinado. Jovem mestre, onde você esteve? Claro, eu estive em um encontro com Serena a noite toda e me senti um pouco cansado. Mas esse encontro também ajudou a aliviar meu estresse e clarear minha mente. Graças a isso, consegui naturalmente falar com uma expressão relaxada. Caminhada matinal. Entendo, então. Com isso, Cania, que estava balançando a cabeça e prestes a me deixar entrar, parou abruptamente. Quando inclinei minha cabeça em confusão, ela começou a se aproximar de mim com uma expressão severa no rosto. Você realmente saiu para uma caminhada matinal? Sim, ouvi dizer que caminhadas matinais fazem bem ao meu corpo. Afinal, preciso começar a cuidar da minha saúde. Por alguma razão, ao vê-la se aproximando de mim daquele jeito, comecei a suar frio. Então, mesmo sem perceber, comecei a falar bobagens quando Cania começou a me procurar. Você tropeçou enquanto caminhava? Cania tinha uma expressão vazia no rosto, como se não entendesse minha afirmação. Em vez disso, depois de dizer isso, ela começou a acariciar minhas costas. E acabei de perder o equilíbrio. Foi então que percebi que não tirei toda a grama e sujeira das minhas roupas. Graças a isso, comecei a dar desculpas com uma expressão tímida, mas Cania tirou algo da minha roupa. Entendo, mas o que é isso? Na palma da mão dela restava uma mecha do cabelo roxo claro de Serena. E o que é isso? Esse é o lenço que minha irmã me deu. Mas por que o mana lunar está gravado nele? Desculpe. Por favor, me perdoe. Diante do contínuo interrogatório de Cania, finalmente baixei a cabeça e comecei a me desculpar. Claro, não fiz nada de errado, mas de alguma forma senti que fiz. O gato prateado no lenço parece solitário. Enquanto eu pensava em como aliviar a ira de Cania, Cania olhou para o lenço e murmurou. Quando inclinei a cabeça para ver do que ela estava falando, Cania começou a infundir mana escura no lenço. Aceite, jovem mestre. Esse? O lenço que ela agora segurava tinha um gato preto ao lado do lenço prateado original. Fiz um amigo para o gato. Cania, que tinha uma expressão satisfeita, deixou essas palavras para trás e entrou na mansão do Duque. É um lenço como nenhum outro no mundo. Um gato prateado desenhado com a mana estelar diária, um gato preto desenhado com a mana escura de Cania e uma lua desenhada com a mana lunar de Serena. Quando olhei para o lenço que irradiava todos os diferentes tipos de mana, não pude deixar de sorrir. Olá! Depois de dobrar o lenço e colocá-lo no bolso, entrei na mansão do Duque, mas me virei ao ouvir uma voz repentina e tímida. Lá, vi uma estudante com uniforme de empregada e com a cabeça baixa. O que você está fazendo aqui? Ontem, mestre Frei, você me disse para me tornar sua empregada pessoal. Oh, certo. Foi Lulu, que eu ordenei que se tornasse minha empregada pessoal ontem. Oh, o que devo fazer? Como se meu olhar a tivesse pressionado, ela abaixou timidamente a cabeça, enquanto mexia os dedos. Depois de olhar para ela por um momento, comecei a andar e respondi.
De agora em diante, você me seguirá e fará tudo o que eu disser. Oh, eu o vejo. Farei o meu melhor. Lulu, que estava ao meu lado com uma expressão estúpida no rosto, fechou os olhos com força e gritou. Logo, ela começou a me seguir. Ao olhar para ela, comecei a relembrar memórias dela da linha do tempo anterior. Sim, ela era Lulu. De acordo com a profecia, na Dark Tale Fantasy Series, um jogo com inúmeras opções e alto grau de liberdade, havia várias sub-heroínas além das heroínas principais. E mesmo entre eles, Lulu, que estava me seguindo agora, era considerada uma heroína bastante incomum. Isso porque ela era uma heroína quase impossível de utilizar em Dark Tale Fantasy 2. Claro, isso realmente não importava para mim, pois eu estava trilhando um caminho espinhoso para salvar o mundo. Porém, depois de saber o motivo pelo qual era quase impossível utilizá-la, todos se sentiram estranhos. Conteúdo patrocinado. Posso realmente salvá-la? Ela cometeu suicídio em quase todas as rotas. E o motivo nem foi mencionado no livro profético. Mesmo que seja um desafio, definitivamente é uma maneira de salvar as outras heroínas. Ao contrário da maldição da subordinação familiar de Serena, que só existe como um código fictício dentro do programa e pode ser contornado através do jogo, nenhuma pessoa conseguiu salvar Lulu, que continuava se matando repetidas vezes. Para salvar Lulu, muitos heróis do mundo do meu ancestral tentaram o desafio de impedi-la de cometer suicídio, mas nenhum deles conseguiu. Aquela criança foi a única heroína que não consegui salvar. Mesmo num jogo com elevado grau de liberdade, existia um muro que não podia ser ultrapassado devido à natureza restritiva dos sistemas de jogo. No entanto, se este jogo se tornar realidade, não posso salvá-la naquele mundo? Como meu ancestral disse, havia uma possibilidade para mim agora. Claro, se as coisas ficarem realmente difíceis, você não precisa cuidar dela. E vou repetir, mas você não precisa seguir tudo o que eu digo. Será você quem sofrerá no futuro, não eu. Meu propósito sempre foi dar a este mundo miserável um final feliz. Então não seria cruel demais Lulu morrer sem ver esse final? Então, avalie a situação de forma objetiva e tome você mesmo a decisão de salvá-la. Agora que as coisas já estão tão bagunçadas, qual é a diferença se ficar um pouco mais bagunçado? A família Starlight foi a estrela que brilhou sobre aqueles desprovidos de luz. Então, eu iria salvar aquela garota de alguma forma. Colidir. Uau! Enquanto estava imerso em tais pensamentos, de repente ouvi um barulho alto atrás de mim. Quando me virei com uma expressão de surpresa no rosto, vi que um dos vasos de alta qualidade estava quebrado. Quanto é? 150 ouro. Ah! Quando inadvertidamente contei a Lulu o preço do vaso, a luz em seus olhos diminuiu. Infelizmente, eu tinha acabado de dar a ela um motivo de suicídio sem querer. Quando entrei na cozinha com Lulu, vi que Kania e Irina estavam ocupadas cozinhando. Kania. Irina. O que você está fazendo aqui? Estamos preparando o café da manhã. Quando perguntei isso, Kania respondeu como se fosse seu trabalho habitual. Depois de ouvir isso, abri a boca apressadamente enquanto olhava para Lulu, que tinha olhos mortos. Vá lá fora e espere. Sim. Não vá a lugar nenhum. Fique bem ao lado da porta. Tudo bem. Então, depois de mandar Lulu para fora da cozinha, olhei para Kania e Irina e abri a boca. Vocês vão preparar as refeições de tantas pessoas sozinhos? Tudo bem porque só precisamos fazer coisas simples para o café da manhã. Ainda assim, Até Irina apareceu e disse que estava tudo bem, mas meu coração doeu. No final, depois de me atormentar mentalmente, rapidamente arregacei as mangas e comecei a flexionar os braços. Jovem mestre? O que você está fazendo agora? Ajudando. Depois de terminar o treino de braço, coloquei um avental enquanto Kania e Irina começaram a me encarar. Você sabe cozinhar? Por fim, quando peguei minha faca de cozinha e olhei para a louça, Irina olhou para mim com uma expressão ansiosa e fez uma pergunta. Cozinhar é cortar e misturar os ingredientes com uma faca e depois adicionar o molho, certo?
Jovem mestre, não é tão fácil. Quando eu disse isso com tanta confiança, Cania se aproximou de mim com um olhar severo no rosto. Tá. Não é fácil fazer isso? Há muito tempo que corto cenouras uniformemente. Assim que cortei as 10 cenouras ao meu lado em pedaços pequenos, o olhar de Cania mudou. Você pode fazer isso com outros ingredientes também? Posso até cortar adamantium e mitril assim. Em resposta às palavras de Cania que se seguiram, comecei a girar a faca com uma expressão presunçosa no rosto. Conteúdo patrocinado. Tudo bem, mas você não pode cortar a tábua? Merda. Naquele momento, Irina acenou com a tábua de cortar esfarrapada e me abordou. Graças a isso, fiquei coçando a cabeça de vergonha quando Cania suspirou e apertou minha mão. Primeiro, deixe-me ensinar como você deve controlar seu poder. Ah! Assim, Cania e eu começamos a cortar legumes juntas, com a mão dela segurando a minha por um tempo. Jovem mestre, deixe-me fazer uma pergunta. Sim. Ao cortar os vegetais, senti que estava melhorando, então sorria feliz, mas Cania de repente me fez uma pergunta. Quando ocorrerá a segunda provação? Inteligência artificial. E naquele momento, Irina, que cortava a carne silenciosamente ao nosso lado, gritou. Irina! Você está bem? O que aconteceu? Corri para Irina enquanto o sangue jorrava de seus dedos e ela olhou para mim com o rosto pálido. Oh, nada, só cometi um erro. Irina, que mordia os lábios silenciosamente enquanto olhava para minha expressão preocupada, respondeu calmamente, voltando o olhar para baixo. Tenha cuidado, Irina. Certifique-se de colocar um curativo mais tarde. Fiquei um pouco preocupado com ela, mas a ferida não parecia tão profunda, então me virei depois de dizer isso e comecei a responder à pergunta anterior de Cania. Isso virá em breve? Você pode compartilhar a hora e a duração exatas? Também precisamos estar preparados. Não, você não precisa se preocupar. A segunda provação não é grande coisa. Como pode não ser grande coisa? Tentei falar como se a provação não fosse nada para tranquilizá-los o máximo possível, mas Irina colocou a faca na tábua de cortar, abaixou a cabeça silenciosamente e me interrompeu. Diga-me, que tipo de dor você sofrerá desta vez? Não, isso realmente não importa. Provavelmente desaparecerá em alguns meses sem problemas. Quantos meses levará? Tentei apressadamente dar desculpas, mas o rosto de Irina só ficou mais pálido. Irina, estou bem. Então. Bater. Bater. Fiquei chocado com a expressão dela, então estendi a mão para confortá-la, mas nós dois paralisamos ao ouvir a batida repentina. Quem é esse? Eventualmente, Cania perguntou com uma voz calma, mas então uma voz inesperada veio do lado de fora da porta. Cania. Como isso aconteceu? A irmã mais velha de Ariane fazia perguntas com uma voz confusa. Por que você está aqui? Numa situação tão repentina, Cania franziu a testa e a irmã mais velha de Ariane começou a explicar a sua situação com a voz trêmula. Sim, porque sou responsável pela cozinha. Fiz uma viagem de negócios por um tempo para reunir ingredientes. Mas quando voltei, alguns estudantes estavam vagando pela mansão. Respirei fundo, percebendo o que poderia ter acontecido ao ouvir aquelas palavras, e Cania, que suspirou, começou a explicar a situação. Sim. Então eu. Você pode simplesmente sair até o fim das férias. Faça as malas e... Por favor. Por favor, deixe-me ficar. No entanto, quando Cania terminou de explicar a situação, ouvi a irmã mais velha de Ariane ajoelhar-se e implorar com voz urgente. Eu não tenho lugar para ficar exceto aqui. Além disso, Ariane também está aqui, então, por favor, deixe-me ficar aqui. Não há outro lugar para ficar? Na verdade, tanto eu como a minha irmã não temos onde chamar de casa. Então estou a viver na mansão Starlight, e Ariane está a viver no dormitório. Se eu for expulsa daqui. Então, enquanto ela contava sua história bizarra, agarrei minha cabeça e comecei a pensar.
Seria certamente mais confortável se a irmã de Ariane ficasse e preparasse as refeições, mas ela está em perigo aqui. Eu farei todo o trabalho doméstico e toda a comida, então, por favor, não me expulse. Vou dormir com Ariane. O que devo fazer, jovem mestre? Fechei os olhos por um longo tempo e pensei sobre isso, mas quando Cania sussurrou para mim em voz baixa, abri os olhos e tomei uma decisão. Faça-a dormir com Ariane à noite e, se possível, apenas permita que ela fique aqui com a condição de que fique sempre ao lado de Ariane. A magia defensiva de Ariane é do mais alto nível, por isso, se ela permanecer ao seu lado, não haverá problema. Conteúdo patrocinado. Tudo bem. Vou passar adiante. Cania transmitiu a decisão à irmã de Ariane, que estava atrás da porta, e passado algum tempo, começamos a ouvi-la chorar e a expressar repetidamente a sua gratidão. Então, vou embora agora. Provavelmente é melhor deixar essas coisas para um profissional. Tendo resolvido o problema de cozinhar, comecei a sair pela janela da cozinha. F. Frei. Espere. Irina me ligou com urgência, mas a essa altura eu já havia passado pela janela. O que você está fazendo aí? Depois de olhar para o céu por um momento e suspirar, encontrei Lulu agachada ao meu lado. Soube. Desculpe. Soube. Ha. Por alguma razão, ela estava chorando tristemente. Normalmente, eu teria acumulado falsos pontos negativos ao falar palavras duras, mas tinha medo de que uma garota sensível como ela cometesse suicídio. Então, eu apenas olhei para ela por um tempo e depois comecei a ir para o quintal. Ei, soluço. O que? Então, ela começou a chorar e a correr atrás de mim. PE pessoal. Empregada pessoal, cheirar. Suspirar. Eu fiz dela uma empregada pessoal para observar quais eram seus problemas, mas parece que eram muitos para contar. Murmúrio. Até mesmo os plebeus no quintal começaram a sussurrar uns com os outros enquanto olhavam para mim e para Lulu. Talvez eles tenham a impressão de que eu a fiz chorar. Estatísticas. Nome, Lulu. Força, 1. Mana. Inteligência, 5. Força mental, 1. Status passivo, depressão, falta de afeto e estigma de infortúnio. Disposição, menhera. Bondade stat, 75. Puta merda. Com isso em mente, abri a janela de status dela e fiquei chocado. É por isso que é tão difícil ajudá-la. Ela tinha a janela de status mais horrível que eu já vi. Eu não conseguia nem respirar porque estava em muito choque. Enquanto isso, Lulu, cuja pele ficou pálida, agarrou meu braço e começou a gritar. Me desculpe. Eu realmente sinto muito. Sinto muito e sinto muito. Entendi, então pare. Pedi a Lulu que parasse, mas a luz em seus olhos diminuiu novamente. Tudo bem. Quando ela finalmente respondeu com uma voz desanimada, mudei rapidamente minhas palavras. Se você entende, vá limpar meu quarto. Vá e limpe meu quarto. Se você é minha empregada pessoal, isso é o básico. Sim. Então ela balançou a cabeça apressadamente e começou a correr para o meu quarto. Isso pode ser bom. Eu queria desesperadamente usar minha habilidade de leitura mental, mas já a havia usado em área de madrugada, então não pude investigar seus pensamentos hoje. Vocês, venham aqui. Se sim? Relutantemente, liguei para os caras que conversavam de longe e resolvi perguntar sobre Lulu. Conte-me tudo o que você sabe sobre aquela garota que acabou de fugir. Ela. Os plebeus a quem fiz essa pergunta se entreolharam e começaram a balançar a cabeça. Desculpe. Nós realmente somos. Não sabemos. Quando fiz uma careta com essas palavras, eles começaram a dar desculpas apressadamente. Conteúdo patrocinado. Em primeiro lugar, não somos amigos íntimos dela? Então, é a mesma coisa, não importa a quem você pergunte. Isso é intimidação? Isso é um pouco complicado. Existe bullying,
mas no caso dela é mais como bullying voluntário. O que você quer dizer? Enquanto inclinava a cabeça com essas palavras, ouvi alguém me chamando de longe. F. Frei. O que você está fazendo aí com esses plebeus inocentes? Ferloche, venha aqui por um segundo. O resto de vocês, sumam. Ao mesmo tempo, a pessoa que eu mais queria conhecer veio até mim, então fiz uma pergunta a Ferloche depois de expulsar os plebeus remanescentes. Você sabe alguma coisa sobre Lulu? Por que você está perguntando sobre ela? Então, com um olhar cauteloso, Ferloche me fez uma pergunta em resposta. Sério, apesar de quantas vezes eu a traí, e é hora de lhe dar uma lição. Como comandante, preciso conhecer todos os alunos. Estou ficando sem tempo, então fale. Ah, isso é, e isso? Se você não me contar, simplesmente me renderei à clana. Diga isso rapidamente. Estou ocupado também. 1. Então, quando eu a obriguei com um pouco mais de força do que o normal, Ferloche, que estava me encarando há algum tempo, abriu a boca pensativamente. Sem chance. Você sempre me usa. Se eu te contar sobre Lulu, você definitivamente usará isso para mais ações. Ela sofre bullying, certo? A santa pode deixar a vítima de bullying em paz? Ah, não é isso. O que você quer dizer com o não é isso? Depois de perceber que sua vigilância havia atingido o auge, mudei minha estratégia e Ferloche, que mordeu a isca, começou a falar depois de dar um suspiro profundo. Lulu não está se aproximando dos outros sozinha. O que você quer dizer? Ela simplesmente afasta todo mundo, mesmo que plebeus de bom coração se aproximem de Lulu, não, mesmo quando eu me aproximo dela, já que não consigo vê-la sofrendo. Ao ouvir isso, franzi a testa e mergulhei em pensamentos profundos. Falta de afeto e tendência a afastar os outros? Eu estava inclinando a cabeça para o comportamento dela porque contradizia as informações na janela de status, mas Ferloche continuou falando enquanto parecia ter se lembrado de algo de repente. Oh, pensando bem. Cada vez que ela nos afastava, havia algo que ela sempre dizia. O que? Vou deixar todo mundo infeliz, então, por favor, não chegue perto de mim. Dito isto, Ferloche cruzou os braços e começou a murmurar. A propósito, e não há maldição sobre ela. Eu até tentei a purificação, mas nada mudou. Ao ouvir essas palavras, consegui entender aproximadamente o que era o estigma do infortúnio na janela de informações. De qualquer forma, você nem pense em flertar com Lulu. De alguma forma vou tratá-la. Não é uma maldição, é um estigma e isso é interessante. Acho que teria que levá-la comigo por um tempo e cuidar dela. Enquanto isso, em uma sala dentro da mansão Starlight. Tudo bem, eu anotei tudo. Alice, a representante dos plebeus, colocou a caneta sobre a mesa e começou a dobrar a carta com cuidado. A princesa disse que definitivamente aconteceria desta vez. Então, com um passo cauteloso, dirigiu-se à janela. Ela então examinou atentamente os arredores e murmurou em tom ansioso. Vibração. Ah, aqui está. Depois de ficar parada perto da janela por um tempo, ela começou a sorrir brilhantemente quando ouviu o som de asas batendo do lado de fora da janela. Uau! Uma coruja branca voava pela janela. Nota do tradutor. Menhara, personagens femininas que exibem emotividade instável, amor obsessivo e comportamentos autolesivos estereotipados, como corte de pulso. Conteúdo patrocinado. Jovem mestre, é hora do café da manhã. Você já terminou de cozinhar? Sim, consegui terminar rapidamente porque os outros também são habilidosos. Enquanto eu estava sentado sozinho no pátio refletindo sobre Lulu, Cani anunciou que o café da manhã estava pronto. Tudo bem, vou para o meu quarto então. Você sabia, jovem mestre? Balancei a cabeça e estava prestes a entrar na mansão, mas Cani agarrou meu braço e disse. Neste momento, o jovem mestre está meio morto. Se eu quisesse, poderia usar magia restritiva para mantê-la aqui. Você é bom em brincar. Eu não estou brincando.
Se quiser se recuperar, você precisa tomar um café da manhã farto. Então, vendo as constantes reclamações de Kania, de repente comecei a rir. As pessoas dizem que reclamar é muito irritante de ouvir, mas não entendo muito bem isso. Afinal, irritar é algo que você faz porque está preocupado com a outra pessoa. Qualquer pessoa que seja incomodada deve se sentir sortuda por haver alguém que se preocupa profundamente com ela. Nesse sentido, acho que gostava de ser incomodado. É claro que fazer algo que merece uma bronca é um comportamento inadequado, mas também há um lado bom nisso. Jovem mestre? Você está me ouvindo? Oh, sim. Eu te ouvi. No entanto, fiquei tão preocupado com esses pensamentos que perdi a noção da importunação de Kania. Por causa disso, comecei a suar, mas apenas acenei com a cabeça e respondi. Eu nem estava falando agora. No entanto, quando ela pronunciou essas palavras enquanto olhava para mim, cocei momentaneamente a nuca e abri a boca antes de entrar na mansão. Desculpe, tenho algo em que pensar por um tempo. De qualquer forma, vou comer, então mande a refeição para o meu quarto. Você não está comendo na sala de jantar? Se eu comer na sala de jantar, os outros vão notar. Ao ouvir essas palavras, Kania assentiu calmamente com a cabeça e disse. Tudo bem. Tenho que lavar a louça, então vou mandar um aluno lá para cima. Ah, Kania. Você sabe que dia é hoje? Quando Kania inclinou a cabeça, respondi com um sorriso malicioso. Eu preciso infundir força vital em você. Você não recebe nada há algum tempo, então tenho que fazer isso hoje. Tem que ser hoje? O jovem mestre é. Está bem. Vou melhorar depois de alguns dias de descanso. Não seja assim. Depois de deixar essas palavras, subi rapidamente as escadas antes que Kania pudesse refutar minhas palavras. Soube. Depois de subir as escadas, enquanto caminhava pelo corredor que levava ao meu quarto, ouvi um soluço vindo de algum lugar. Não há fantasmas vagando pela nobre e sagrada mansão da família Starlight. Então, isso é outra alucinação? Por que você está chorando de novo? No entanto, não foi o caso. À medida que me aproximava do meu quarto, os soluços ficaram mais altos, parecia que Lulu tinha começado a chorar de novo. Eu disse para você limpar, mas por quê? Abri a porta do meu quarto com uma expressão um pouco irritada, mas meu queixo caiu ao ver a situação se desenrolando no quarto. Desculpe. O sangue fluiu livremente de sua mão. Em suas mãos estavam os fragmentos do vaso que ela havia quebrado antes. Tentei reconectá-los, mas não funcionou. Sinto muito mesmo. Suspirar. Quando encontrei o vaso meio restaurado sobre a mesa, virei-me para ela com uma expressão impassível no rosto. Desculpe. Clank. Quando cheguei ao lado dela, peguei o vaso que ela havia tentado arduamente colar e joguei com força contra a parede. Eu trouxe seu café da manhã. Naquele momento, Alice, que entrou pela porta aberta, presenciou a cena e congelou. Você achou que juntar os fragmentos consertaria as coisas? Mulher nojenta. Claro, sem sequer olhar para Alice, comecei a olhar friamente para Lulu. Quando estes ornamentos de alta qualidade forem danificados, o seu valor será severamente reduzido. Não importa quão perfeita seja a magia de recuperação usada para restaurá-los, nada mudará. Ah! Por quê? Você achou que tudo acabaria se você apenas juntasse tudo de novo? Seu canalha! Lord Frey, trouxe seu café da manhã. Lulu estava se prostrando diante de mim enquanto a luz em seus olhos começava a desaparecer novamente, enquanto Alice, que observava a cena, fechava os olhos com força e me cortava no meio da frase. Conteúdo patrocinado. Deixe aí e vá embora. Lord Frey, posso dizer uma coisa? Não. Não me chateis. Depois de um tempo, Alice tentou dizer algo com raiva nos olhos, mas eu dei a ela uma ordem absoluta. Então, depois de olhar para mim com uma expressão fria, Alice largou a refeição silenciosamente e saiu da sala. Me mata. O quê? E naquele momento Lulu,
que me olhava com os olhos fundos, falou comigo com a voz exausta. Não tenho capacidade de devolver 150 moedas de ouro. Não tenho capacidade de viver no futuro. Então apenas. Você tem seu corpo, não é? Antes que ela pudesse terminar de falar, olhei para ela com cobiça e disse: pague os 150 ouros com seu corpo. No momento em que eu disse isso, várias expressões começaram a aparecer no rosto de Lulu. Nojo, alívio, ansiedade, felicidade, medo, conforto. Lulu, que tinha uma expressão estranha criada pela mistura de várias emoções conflitantes, calmamente me fez uma pergunta. Você precisa de mim? Você me quer? Se for esse o caso, então eu preciso de um animal de estimação. Um animal de estimação, um animal? Mas assim que levantei os cantos dos lábios para falar, ela perguntou com uma expressão vazia no rosto. Sim, ultimamente tenho tentado conseguir um animal de estimação. Cães e gatos são muito comuns, enquanto criar feras selvagens é perigoso e as feras não se adaptam muito bem. Olhando para ela, comecei a falar com uma voz calma. Então de repente pensei, que tal criar uma pessoa? Não é uma boa ideia quando você pensa sobre isso? Ah, isso é. De qualquer forma, eu precisava de alguém para ser meu animal de estimação. Você é meu de agora em diante. Dito isto, observei Lulu abaixar a cabeça. Obviamente ela carece de carinho, mas ela também afasta os outros? Então, e como ela reagiria nesta situação? Eu estava observando Lulu em silêncio enquanto tentava prever o resultado, e depois de abaixar a cabeça por um longo tempo, ela abriu lentamente a boca. Tudo bem. Os cães falam. Uau, au. Ao olhar para ela deitada no chão enquanto latia, engoli em seco e mergulhei em pensamentos profundos. Por que ela não me afasta? A julgar pela expressão dela, ela está obviamente enojada comigo. Então por que ela não me afasta? É um pouco exagerado dizer que ela simplesmente sucumbiu ao meu poder. De acordo com Ferloche, a quem eu estava incomodando há algum tempo, Lulu até resistiu ferozmente aos nobres que se aproximavam. Lulu não apenas resistiu. Ela até se machucou e agiu de forma violenta, então os nobres não tiveram escolha senão recuar, e então por que ela não age dessa forma comigo? Uau, au. Enquanto minha mente estava preocupada com tais pensamentos, Lulu começou a esfregar o rosto na minha perna com uma expressão horrível. Sua expressão não era nem feliz nem triste, mas simplesmente parecia uma tela em branco. Logo, sorri e comecei a acariciar sua cabeça. Eca! Lulu fechou os olhos com força enquanto seu corpo estremecia. Que diabos! Depois de ver o alívio e o desgosto no rosto de Lulu, tirei minha mão de sua cabeça, sentindo-me bastante curioso sobre seu estado mental. Vamos, coma. Latido. Fale como um humano. Estou cansado de ouvir um cachorro latindo para mim. Por que você está dando isso para mim? Por fim, servi meu café da manhã para ela e respondi sua pergunta com um sorriso. Você sabe por que as pessoas alimentam seus animais de estimação? É porque eles são apenas animais domésticos, então eles os alimentam. Não há outro motivo. Claro que isso não é verdade. Eu simplesmente não suportava vê-la magra e desnutrida. Fiquei me perguntando se ela comeu alguma coisa, então servi meu café da manhã para ela. Obrigado. Lulu, que estava olhando para o café da manhã que eu servi, abaixou a cabeça e começou a comer. Isso mesmo. Bom trabalho. Conteúdo patrocinado. Acariciei seu cabelo mais uma vez, desta vez, sua expressão miserável só apareceu por um breve momento. Sinto muito, mas não posso deixá-lo sozinho. Também não quero fazer isso com a Lulu, que está bastante infeliz, mas precisa ser feito. De acordo com a profecia, se Lulu não receber o carinho e a atenção, ela inevitavelmente cometerá suicídio no segundo semestre do primeiro ano. Claro, mesmo que você dê a ela carinho e atenção suficientes, nada é certo além do segundo semestre, já que ninguém passou do primeiro semestre. Gostei muito da refeição. Bom trabalho.
Levantei-me da cadeira e acariciei sua cabeça enquanto ela me agradecia. Mas de repente minha expressão se distorceu e comecei a bater no peito. Tosse. Tosse. Um pouco de sangue vazou entre meus lábios. Eu melhorei um pouco em comparação com quando acordei depois de ficar em coma por 3 meses, mas esses casos ocasionais em que tuço sangue são inevitáveis. Eca! Tirei apressadamente o lenço do bolso e comecei a tossir enquanto observava o lenço branco ficar gradualmente manchado de sangue. Frei, isso é sangue? Porém, Lulu, que observava com os olhos bem abertos, fez perguntas apressadamente. Para um mero animal de estimação, você certamente tem muitas perguntas. Não, não é isso. Não faça muitas perguntas e livre-se dos restos daquele vaso. Eu descartei sua pergunta e a instruí com uma voz profunda. E aqueça a água do banho. Você agora é minha empregada e meu animal de estimação, então faça o seu melhor de agora em diante. Sim. Ao ouvir a voz tímida de Lulu, suspirei e saí da sala enquanto minha mente mergulhava em pensamentos profundos. Vou perguntar a Kania mais tarde. Acho que precisamos nos livrar do estigma dela o mais rápido possível. Enquanto isso, naquela época. Isso foi, e sangue? Deixada sozinha no quarto de Frei, Lulu começou a murmurar atordoada. Afinal, minha maldição, de novo. Lulu, que puxava os cabelos com um olhar culpado, logo mudou de expressão enquanto levantava os cantos dos lábios laboriosamente. Não, não. Frei é um vilão, certo? Mesmo que ele esteja ferido, isso é bom. Lulu, que havia parado de puxar os cabelos, sorriu meticulosamente e levantou-se silenciosamente. Ela então murmurou baixinho. Não há nada que eu possa fazer para quebrar essa maldita maldição. Frei é um vilão, então não há problema se ele estiver envolvido no meu infortúnio. Depois de vagar pela sala por um tempo, ela de repente sentiu uma dor aguda no pé. Ao franzir a testa e olhar para baixo, ela percebeu que um pedaço do vaso de flores ficou preso em seu pé. Essa maldita série de infortúnios terminará em breve, certo? O tempo passou e o anoitecer se aproximou. Um estigma? Sim, um estigma. Como prometido, fui ao quarto de Kania para infundir força vital e perguntei se ela sabia alguma coisa sobre o estigma. Não tenho certeza, mas se esse estigma é um conceito semelhante a uma maldição, pensei que o feiticeiro Kania poderia saber algo sobre isso. Bem, não estou ciente de tal maldição. Mas Kania balançou a cabeça em resposta. Olhando para isso, parece que um estigma não está relacionado com magia negra. Me desculpe, não pude ajudar em nada, jovem mestre. Não, é uma grande ajuda saber que não está relacionado à magia negra. Obrigado por sempre me ajudar, Kania. Dito isto, Kania olhou para mim sem expressão, depois abriu a boca com um rubor no rosto. Então, vou tirar. Oh. Eu respondi surpreso, então silenciosamente virei meu olhar para o lado enquanto Kania começava a se despir. Conteúdo patrocinado. Jovem mestre, estou perguntando apenas por curiosidade, você está envergonhado? Não, só que não é educado olhar sem permissão. É estranho ouvir o pior mulherengo do império dizer uma coisa dessas. Depois de trocar piadas inúteis com ela, olhei para a lua flutuando do lado de fora da janela por um momento e mergulhei em pensamentos profundos. Até agora, Serena está recuperando suas memórias e trabalhando duro em alguma coisa, certo? Não sei que tipo de plano ela tem, mas como heroína com o objetivo de salvar o mundo, acho que farei o meu melhor para ajudá-la. Então, de agora em diante, terei que fazer o exército do Rei Demônio correr por todos os lados. Jovem mestre. Ah, você já está pronto. Eu estava tão absorto em pensamentos que virei a cabeça involuntariamente ao ouvir as palavras de Kania. E então meu olhar encontrou os dela quando Kania terminou de tirar a roupa. O silêncio permaneceu por um tempo. Kania permaneceu em silêncio por um tempo até virar o corpo e se deitar. Ela então falou com uma voz calma. Estou pronto, jovem mestre. Vou começar então.
Depois de um momento, respirei fundo e estendi a mão para Cania, que estava deitada com as costas brancas e pálidas expostas. Se você tiver algum sintoma anormal, retire a mão imediatamente. Não faça a mesma coisa que você fez no passado. O jovem mestre teve sua força vital cortada pela metade 3 vezes agora. Tudo bem. Não se preocupe muito. Em resposta à voz preocupada de Cania, imediatamente coloquei minha mão em suas costas, bem sobre seu coração, e comecei a infundir força vital nela. HMGH. Então, de repente, Cania começou a gemer. O que há de errado, Cania? Ah, isso dói. Isso dói? Inclinei minha cabeça em confusão enquanto ela falava com a voz trêmula, então percebi que mana estelar estava pairando em volta da minha mão. Parece que a mana estelar que absorvi na caverna é difícil de controlar enquanto injeto força vital. Originalmente, quando compartilhei minha força vital, também transmiti mana estelar. Claro, era venenoso para Cania, então eu o controlei propositalmente, mas parece que estou transbordando de mana estelar devido ao que aconteceu da última vez, e essa é a raiz do problema. Então não há escolha. Devíamos parar. Não, vou infundir o mais lentamente possível, vou filtrar. Claro, tendo lidado com mana estelar durante toda a minha vida, imediatamente encontrei uma solução e comecei a injetar força vital novamente. Está quente. Ainda assim, não é doloroso, certo? Não é. Cania reclamou por causa do calor, mas não sentiu mais dor, então resolvi prosseguir com a infusão da minha força vital mais rapidamente. Eca! À medida que continuei a injetar força vital, comecei a suar muito. O controle de mana necessário para infundir força vital é uma tarefa bastante delicada e complexa, portanto, muita energia é gasta durante esse procedimento. Está quente. Jovem mestre. Cania tirou o resto da roupa que vestia e continuou com o procedimento de infusão vestindo apenas a camisa, mas seu corpo também começou a suar. Embora eu tenha filtrado a mana estelar do meu corpo tanto quanto possível, parece que uma anomalia foi causada pela mana residual. Espere um minuto, acabará em breve. Resolvi tentar terminar a infusão rapidamente porque estava quase terminando, então comecei a colocar mais força na mão. Só mais um pouco, só um pouco. Jovem mestre? Mas algo estava estranho. De repente, não tive mais forças em minhas mãos. Não, não apenas minhas mãos, mas todo o meu corpo parecia não ter mais forças. Droga, e droga. Percebendo o quanto minha vitalidade havia diminuído, cuspi palavrões e tentei tirar a mão de suas costas, mas por algum motivo minhas mãos pareciam tão pesadas. Ah! Continuei a infundir força vital e, eventualmente, minha consciência começou a desaparecer. De agora em diante, nunca vou exagerar. Conteúdo patrocinado. Frei perdeu o equilíbrio e tropeçou para frente após perder a consciência. Espalha. Em pouco tempo, Frei caiu nas costas de Cania. A camisa dele, encharcada de suor, e as costas dela, igualmente suadas, produziram respingos ao entrar em contato. Ah! Cania, que gritou de surpresa com a súbita sensação estranha, começou a tremer ao perceber que Frei estava agarrado a ela. Toque, toque. Cania. O que está acontecendo? Ah! Por um momento, Cania ficou sem saber o que fazer, mas quando Irina correu para o quarto ao ouvi-la gritar e começou a bater na porta, ela congelou. Oh nada! Estou bem. Oh sim! Isso é bom. Achei que estávamos sendo atacados novamente. Cania, que gritou apressadamente para Irina, foi saudada com um suspiro de alívio. Eu vou embora então? Se algo acontecer, certifique-se de me ligar. Tudo bem. Em resposta às palavras de Irina, Cania começou a sussurrar para Frei, que até então estava deitado de costas. Jovem mestre, acorde. Eu disse para você tirar as mãos assim que sentisse algo estranho. Ainda assim, não havia sinal de Frei acordando, então Cania se afastou dele, mas o inconsciente Frei não o soltou. Você não deveria fazer isso. Demorou muito para Cania separá-lo de si mesma.
Quando abri os olhos, senti um toque familiar. Já faz muito tempo que não vejo a boneca gato. Uma boneca de gato preto se contorcia dentro das minhas roupas. Miau. Tocando suavemente seu queixo e olhando fixamente para o teto, levantei-me e comecei a olhar em volta. Deve ter sido difícil para Kania. Não me lembro de nada do que aconteceu no momento em que terminei de compartilhar minha força vital com Kania. E agora de repente me vejo deitado na cama, enquanto Kania dorme na cama extra ao meu lado. Vendo que Kania até trocou de roupa, parece que ela trabalhou muito. Tenho que tratar Kania melhor. Eu tinha uma expressão taciturna no rosto, pois pensei que não estava fazendo o suficiente por ela. Em pouco tempo, percebi que o boneco gato havia agarrado minhas roupas e subido até meu rosto. Ele então colocou a cabeça para fora e começou a me lamber. Ei, isso faz cócegas. Sorri e comecei a estender a mão para o boneco gato, mas algo abrupto aconteceu. Uau! Miau! De repente, algo voou bem na minha frente e começou a bicar a cabeça do boneco gato, e só então percebi que era uma coruja branca enviada por Serena. Miau! Miau! Oh, oh, oh! A coruja de Serena agarrou a boneca com suas garras e começou a bicar a cabeça da boneca com força total. Aí o boneco gato também brandiu as garras e começou a lutar, enquanto eu tentava impedi-los, de repente percebi que tinha uma carta na minha frente. Isso é. Abri cuidadosamente o envelope e verifiquei o conteúdo. Logo levantei os cantos dos lábios e murmurei friamente. Você poderia dar uma olhada nisso? Parece que encontrei a identidade do rato escondido na minha casa. Olá! Este é Ferloche. Hoje é o segundo dia desde que vim para a mansão da família Starlight e no primeiro dia decidi escrever um diário. A propósito, este diário é um presente de Sua Alteza Clana e contém uma magia de correção gramatical. Assim posso anotar o conteúdo sem preocupações. De qualquer forma, a razão pela qual estou escrevendo este diário é que as atrocidades de Frey foram longe demais. Para nunca esquecer as más ações de Frey. E deixar um livro de memórias de suas atrocidades para as gerações futuras. É por isso que estou escrevendo este diário. Enfim, hoje Frey fez algo terrível com a dona Lulu. Como eu sei? É porque ouvi a conversa vinda do quarto de Frey. Lamber. Lamba com a língua e limpe. Sim. Com raiva, abri a porta e tentei discutir com Frey, mas os estudantes plebeus ao redor me impediram. Então, eu estava tremendo de raiva, mas depois de um tempo Frey saiu da sala com uma expressão triste no rosto, então olhei em volta e entrei rapidamente na sala. Ei, você é. N, não chegue perto de mim. Lulu. Não venha. Não venha. Não importa o quanto você seja um santo, apenas o infortúnio cairá sobre você. Mas, novamente, Lulu me afastou com uma declaração vaga. É um pouco desanimador, mas não vou desistir. Com certeza vou salvar Lulu de Frey e fazer amizade com ela. Oh! Algo estranho aconteceu esta noite também. Perto do amanhecer, ouvi um grito, então corri para o corredor e notei alguém parado ali. Por um momento pensei que fosse um fantasma, então tentei entoar um feitiço de purificação, mas logo descobri que era a senhora Irina. Irina? O que você está fazendo aí? Com o coração disparado, me aproximei de Dona Irina e tentei perguntar o que diabos ela estava fazendo no corredor de madrugada. Eles são. De jeito nenhum. Mas a senhora Irina murmurou algo estranho, como se não pudesse me ouvir e, em vez disso, estivesse olhando para alguma coisa. Irina. O que está acontecendo? Por fim, descobri que a senhora Irina estava olhando na direção do quarto onde Kania estava hospedada, então me aproximei dela apressadamente e perguntei. Se algo está acontecendo com Kania, precisamos ajudá-la já que ela é nossa companheira. HBH. Mas no momento em que a senhora Irina ouviu minha pergunta, ela fechou minha boca com a mão. Ela então lentamente virou a cabeça e começou a me encarar. É algo sério? Eu tenho que ajudar. Oh não! Não é nada. Então volte.
A senhora Irina e a senhora Cania certamente devem estar em apuros. Fiquei tão preocupado que cerrei os punhos e me dirigi para a porta, mas a senhora Irina bloqueou meu caminho enquanto corava profusamente. Mas, agora mesmo. Isso é algo que um santo não deveria saber. Volte. Por algum motivo, parecia que um barulho estranho vinha de dentro da sala, então fiquei ansioso, mas a senhora Irina, que estava semicerrando os olhos para mim há algum tempo, bloqueou desesperadamente meu caminho. Assim, não tive escolha a não ser me virar. Que raio foi aquilo? 00105120. Infelizmente, não há ninguém mais egoísta do que uma pessoa sem vergonha. Frei, que abusou da senhora Lulu, assediou as alunas e até atacou a senhora Alice por trazer refeições para ele, é um desses caras. Alice. Você está bem? Sim. A senhora Alice, que havia saído do quarto de Frei parecendo exausta ontem de manhã, respondeu minha pergunta em tom desanimado e desceu para o primeiro andar. Com o corpo todo coberto de comida, os cabelos desgrenhados e marcas de mãos nas bochechas, ela deve ter levado uma forte surra de Frei. Frei. O que você fez desta vez? Então, no final, resisti à desaprovação do povo, entrei no quarto de Frei e comecei a discutir. Conteúdo patrocinado. O que diabos Alice fez para você deixá-la assim? Ela continua tentando me dar um sermão, apesar de ser uma plebeia. As palavras de Frei foram verdadeiramente nojentas. Então tentei empurrá-la para a cama e mostrar onde ela pertencia, mas ela resistiu. Então eu simplesmente derramei a comida nela e só então ela se acalmou. Você é mesmo humano. A expressão em seu rosto e sua resposta descarada foram tão horríveis que murmurei em voz alta sem perceber, mas Frei veio até mim e sussurrou em voz baixa. Humano? Eu sou humano. Mas aquele que acabou de sair do meu quarto não é humano. Alice e os plebeus que estão espiando secretamente pelas frestas da porta agora são apenas brinquedos que posso aproveitar ou quebrar quando quiser. Dito isto, Frei bateu palmas e Lulu, que tremia no canto da sala, começou a rastejar em direção a Frei. Preciso brincar com meu animal de estimação. Você pode, por favor, sair? Sim, esta foi de longe a coisa mais repulsiva que Frei fez hoje. Depois disso, ele fez muitas outras coisas nojentas, mas não vou anotá-las porque é um incômodo. 00106120. Finalmente. Agora eu realmente não me importo. Mal posso esperar que o cachorro Frei morra logo. 00107120. Maldição demoníaca, e alguém me amaldiçoou assim? Acabei escrevendo palavrões no meu diário, palavrões estritamente proibidos pela igreja. Entretanto, não havia como resolver minha raiva se eu não expressasse pelo menos isso. O que aconteceu ontem? É uma lembrança tão terrível que não quero mais relembrar aquelas cenas, mas não posso fugir. Vou anotar enquanto ainda tenho paciência. Tudo começou ontem à noite, quando, por algum motivo, Frei, que passará o dia todo em seu quarto, apareceu de repente no refeitório. Vamos, hoje é festa. Eu darei comida para vocês, vidas inferiores, então saboreiem com gratidão. Dito isso, Frei bateu palmas e uma torrente interminável de pratos começou a chegar. Claro, eu estava supondo que o malvado e imundo Frei devia ter feito alguma coisa com a comida. Mas quando recobrei o juízo, estava devorando freneticamente os deliciosos pratos de festa que estavam na minha frente. O malvado Frei deve ter usado magia para aumentar meu apetite. No entanto, os outros plebeus também comiam devagar e nada de especial aconteceu, então decidi continuar comendo. Terminei de comer, mas de repente meus olhos caíram. Por quê? Achei que estava cansado de comer e me levantei para lavar o rosto, mas todos os outros alunos desabaram com a cabeça apoiada na mesa. É uma armadilha. Então, quando vi Frei, que estava sentado, sorrir, tive certeza de que era uma armadilha. Seria essa a sensação de um peixe que não conseguia superar o instinto de comer a isca mesmo sabendo o que aconteceria a seguir? Ainda consciente, tentei lançar um feitiço de purificação às pressas, mas não consegui superar a sonolência que se apoderou de mim e acabei caindo na mesa.
A propósito, no último momento, parecia que eu podia de alguma forma sentir a mana negra atrás de mim. Talvez fosse por causa do meu humor. Eca! Depois de perder um pouco a consciência, quando abri os olhos, Frei estava apalpando Alice na minha frente. Vendo que todas as outras alunas próximas a eles estavam sentadas em suas cadeiras. Frei deve ter. Desculpe. De repente, minhas mãos estão tremendo. Escreverei mais um pouco mais tarde. Voltei depois de me acalmar um pouco. De qualquer forma, enquanto olhava para Frei apalpando o corpo de Alice, adormeci novamente por causa da sonolência repentina que tomou conta do meu corpo novamente. É estranho. Normalmente, eu teria suportado minha resistência mental, mas por quê? Alguém estava me batendo na nuca toda vez que eu acordava. De qualquer forma, o lugar onde acordei depois disso foi o dormitório das alunas. Conteúdo patrocinado. Lady Ferloche está acordada. Ufa, isso é um alívio. Eu estava olhando fixamente para as garotas ao meu redor e de repente elas começaram a me fazer perguntas com voz trêmula. Frei disse que estávamos todos bêbados. Isso é verdade? Não importa como você pense sobre isso, isso é meio estranho. Lady Ferloche tem um forte poder mental, então você sabe alguma coisa sobre o que aconteceu? Ah, isso é. No começo tentei esconder a verdade. Achei que as meninas ficariam chocadas. Por favor, diga-nos a verdade. Santa. Mas quando Alice, que havia sido apalpada, me perguntou com expressão firme, não consegui esconder a verdade. Bem, então eu vou te contar. Por causa disso, enquanto escrevo esta anotação no diário, a atmosfera ao redor estava cheia de uma raiva gélida. Espero que essa raiva fria chegue a Frei. 00108120. Deus, por que você está me dando essa aprovação? Chegou a manhã do 6º dia de férias. Irina, a investigação sobre o estigma terminou? Acordei sob o sol forte da manhã e percebi que Irina estava parada na minha frente com uma expressão preocupada no rosto. Então, eu fiz uma pergunta a ela. Ah, bem, sim. Está completo. Então, ela gaguejou momentaneamente, mas logo respondeu com um aceno de cabeça e apresentou vários materiais para mim. Esse é uma espécie de magia antiga. É mencionado em escrituras antigas. Droga, por que tudo é magia antiga? O que diabos aqueles antigos estavam fazendo? Eu folheei os materiais que ela me deu e quando ouvi as palavras "ou magia antiga", minhas sobrancelhas franziram enquanto eu suspirava profundamente. Por enquanto, você pode pensar no estigma como uma maldição. Mas tem um propósito diferente das maldições gerais e da magia negra. Um propósito diferente? Maldições e magia negra vêm do desejo de destruir a outra pessoa, certo? Mas um estigma é diferente disso. Quando inclinei minha cabeça com essas palavras, Irina disse com uma expressão séria no rosto. Um estigma é colocado em uma pessoa para retribuição. Retribuição? Sim, essa magia nada mais é do que uma retribuição aos humanos. Parece que Irina sentiu que as coisas estavam ficando mais sérias do que ela pensava inicialmente, à medida que sua expressão endurecia. Ela então se acalmou e começou a conversar. De qualquer forma, um estigma difere de uma maldição em sua composição e propósito, então o método de curá-lo é muito diferente. Como é diferente? A maioria das maldições tem métodos de cura complexos ou inexistentes, porque querem que a pessoa amaldiçoada sofra o máximo possível. Mais um estigma. Irina, que parecia ter perdido a linha de pensamento por um momento, continuou falando enquanto pegava os papéis em minhas mãos. Os métodos são claros e fáceis. E foi projetado para seguir essa lei e levá-lo ao arrependimento. Então estou feliz. Não é mais fácil curar do que maldições? Ao ouvir essas palavras, sorri e perguntei, mas Irina balançou a cabeça em resposta e respondeu. Não, esse é o principal problema. Você disse que o estigma colocado sobre ela é o estigma do infortúnio? Sim, então. Se eu estiver certo. A razão pela qual ela afasta as pessoas é devido ao mesmo estigma do infortúnio.
Depois de dizer isso, Irina hesitou por um momento e depois me fez uma pergunta. Frei, do que ela mais precisa? Conteúdo patrocinado. 1. Atenção e carinho? Ela sofre de grave falta de afeto. Sim, pensei assim. Depois de ouvir minha resposta, ela suspirou e começou a falar novamente. Ela tem um estigma que traz infortúnio, e a forma de curar esse estigma é conseguir atenção e carinho dos outros. Ah! Então as características. Mas o problema é que os efeitos do estigma entram em conflito com o método de purificação. Dizendo isso, Irina juntou as mãos, franziu a testa e continuou falando. Todos que amavam Lulu devem ter sido arrebatados pelo seu infortúnio. Kania verificou os antecedentes de seus pais, das pessoas ao seu redor e de seus amigos, nenhum deles teve um final feliz. Então. Sim, ela sempre afasta os outros, já que não quer que eles sofram por causa dela. Só então descobri por que ela cometeu suicídio, independentemente do caminho que tomou. Lulu, que sabia muito bem o que aconteceria com as pessoas que a amavam, suicidou-se para proteger o jogador que a amava e tentou salvá-la até o fim, por mais que ela o afastasse. Espere, mas algo está estranho. Ao saber a verdade, permaneci em silêncio por um momento, pois fui dominado pela tristeza e pelo choque. No entanto, logo comecei a fazer duas perguntas a Irina que passaram pela minha cabeça. Em primeiro lugar, por que ela não me afastou? Deve ter sido porque ela pensou que seria bom se você morresse. Ah! Ao ouvir essas palavras, percebi que naquele momento eu estava sendo tratado como um vilão nefasto procurado por todos para morrer. Talvez ela tenha sido levada ao limite pelo infortúnio persistente, então ela está pensando em purificar seu estigma usando você e sua atenção e carinho distorcidos. Por que sou um vilão que merece ser levado pelo infortúnio dela? Sim, espere, não. Você não é um vilão. Ao ouvir isso, sorri e fiz a próxima pergunta. Tudo bem, então está tudo esclarecido. Próxima pergunta. Por que o efeito do estigma entra em conflito com o método de purificação? Ao ouvir essas palavras, Irina não respondeu de imediato e começou a remexer nos documentos. Olhei para ela e perguntei mais uma vez. Você disse que o estigma dela é para retribuição. Sem mencionar que o estigma do infortúnio em alguns aspectos é pior que uma maldição? Alguém abusou do estigma. Abusou do estigma. Franzi a testa ao ouvir a resposta de Irina, então, em resposta, ela suspirou e fez uma pergunta. Você sabe como consegui informações tão detalhadas sobre o estigma? Por que você é um mago genial? Não consegui pensar em uma resposta adequada, então a elogiei e ela respondeu com o rosto vermelho. Não, claro, isso faz parte, mas, e há um motivo maior. O que é isso? Eu verifiquei os sintomas do estigma que notei várias vezes na linha do tempo anterior. Quando arregalei os olhos, Irina abriu a boca com um olhar sombrio. Honestamente, quando ouvi falar disso pela primeira vez, fiquei cético. Mas ao pesquisar, confirmei os sintomas com base em minhas memórias da linha do tempo anterior. É por isso que consegui encontrá-lo tão rapidamente com tantos detalhes. Você se lembra onde viu isso? Eu perguntei cuidadosamente. Irina então engoliu em seco e respondeu em voz baixa. Quando invadimos o castelo do demônio, o encontramos nos escravos dos demônios e nos criminosos na prisão. Depois dessas palavras, um silêncio constrangedor permaneceu entre nós por um momento. De qualquer forma, se eu quiser curá-la, só preciso continuar dando carinho e atenção a Lulu, certo? Depois de quebrar o silêncio, quando perguntei com calma, Irina acenou com a cabeça calmamente. Suspiro, eu já tenho meu quinhão de infortúnios, então ficarei bem, mesmo que um pouco mais de infortúnio me aconteça. Suspirei pois já havia embarcado no único caminho que poderia salvar Lulu. Irina olhou para mim e disse em tom consolador. Você não precisa se preocupar com isso. De acordo com as escrituras antigas, o estigma do infortúnio não tem efeito sobre as pessoas mais infelizes do que aquelas que carregam o estigma. Então você, não vai funcionar? Ao ouvir isso, eu ri e murmurei. Conteúdo patrocinado.
Ha. Devo ficar feliz com isso ou devo ficar triste? Frei. Na verdade, eu deveria estar feliz. Agora posso salvar Lulu sem nenhum fardo. Levantei-me da cadeira com um sorriso e comecei a falar com Irina, que se preparava para sair. Hoje, Kania passará a noite com Kadia e Arya. Ela fará uma verificação de segurança e receberá tratamento de Kadia. E ficarei fora de casa por um tempo. Onde você está indo? Recentemente fiz alguns amigos interessantes. Vou conversar um pouco com eles. Dito isto, comecei a me preparar para sair, mas Irina agarrou meu braço. Frei, tenho um favor a pedir. Enquanto eu olhava para Irina, que tinha uma expressão bastante séria no rosto, ela fez uma pergunta com a voz trêmula. Por favor, me diga qual é a segunda provação. Aquilo novamente? A segunda provação realmente não é grande coisa. Então não se preocupe muito. Por favor. Frei. Tentei rir da pergunta como sempre, mas Irina chorou e continuou perguntando, então suspirei e abri a boca. Tudo bem, eu vou te contar. Irina então acenou com a cabeça com o rosto ligeiramente pálido, e comecei a explicar a segunda provação, dando-lhe a explicação mais gentil possível. Então, eu voltarei. Cuide da casa enquanto eu estiver fora, Irina. Depois de terminar minha explicação, dei um tapinha gentil no ombro dela e saí da sala. Por que Irina estava fazendo aquela cara? Quando olhei para ela pela última vez, seu rosto parecia totalmente branco, como se todo o seu sangue tivesse sido drenado de seu rosto. Então, vamos terminar a reunião de hoje. Obrigado, Lord Frey. Depois de deixar a mansão e liderar a reunião do exército do Rei Demônio até tarde da noite, encerrei a conferência e comecei a sair. Ei, me ajude com meu treinamento. Oh! Eu também. Eu quero praticar também. Mais tarde. Passei pela mulher de olhos encantadores e pela mulher com orelhas de coelho que sempre me pedia para brigar. Pedi então a Admir Khan, que estava esperando na entrada, para usar sua magia de teletransporte. Você não vai ajudá-los com o treinamento? Eles são executivos de combate. Eles cuidarão de si mesmos. Depois de ouvir minhas palavras, Admir Khan recostou-se ligeiramente e sorriu. Ele então sussurrou para mim. Você quer destruir a lua? Todos, exceto os mais brilhantes. Eu entendo. Adeus, esperança do exército do Rei Demônio. No momento seguinte, o Starlight do Kedon apareceu diante dos meus olhos. Você realmente me confundiu com o Rei Demônio? Pensei por um longo tempo, mas saí dessa quando percebi que a frente da mansão estava um caos. Ao me aproximar da mansão com cautela, percebi que alguns estudantes estavam cambaleando no quintal da mansão e vomitando. Oh não! Depois de perceber que gás venenoso infundido com mana lunar estava vazando da mansão, minha pele ficou pálida enquanto corri para o portão. Parece que os anciãos da família Moonlight finalmente enviaram seus assassinos. Conteúdo patrocinado. Professor Isole, o que diabos você está fazendo? Conteúdo patrocinado. Na época em que o esquadrão de assassinos invadiu a mansão, Clana olhou silenciosamente para Isole em um quarto escuro e fez uma pergunta. Estou apenas supervisionando o exame. Isole respondeu a Clana com uma expressão calma e permaneceu imóvel. Tudo bem, eu entendo. Mas por que apenas nossa equipe? Cabe inteiramente ao professor decidir em qual equipe focar durante o exame. Então, você pode me dar algumas dicas sobre por que decidiu exercer tal discrição? Isso é uma pergunta de estudante ou é uma ordem dada como terceira princesa imperial? Clana, que estava cansada de Isole se esquivar de todas as suas perguntas, finalmente fechou os olhos e disse isso. Digamos ambos. A expressão de Isole instantaneamente ficou fria quando ela olhou para Clana antes de começar a falar. Concluindo, estou suspeitando de Vossa Alteza. O que você quer dizer? Desconfio da sua intenção durante este exame especial. Ao ouvir essas palavras, Clana pegou a xícara de chá em sua mesa sem responder. Isole, que a observava, continuou falando.
Mesmo que haja muita corrupção em torno deste exame final, a decisão da família imperial é muito incomum. A princesa deve estar bem ciente disso, certo? Sim. Eu estava curioso sobre a origem de uma ordem tão incomum, então fiz algumas pesquisas e encontrei alguns resultados bastante interessantes. Isolde apontou para a lua que flutuava no céu do lado de fora da janela. Você quer dizer que a família Moonlight está por trás disso? Princesa, você sabe como a lua consegue brilhar? Quando Clana respondeu com um olhar sem noção, Isolde sorriu e fez uma pergunta em resposta. A lua brilha porque reflete a luz do sol. Quando Clana não respondeu à pergunta, Isolde pronunciou ela mesma a resposta enquanto se acomodava em Clana antes de murmurar em voz baixa. Já faz um tempo que a família Moonlight não recebe luz da família imperial, mas considerando as circunstâncias. Então o que você está tentando dizer? Clana olhou para Isolde em silêncio antes de interrompê-la no meio da frase. Isolde, que batia com o dedo na mesa, fez uma pergunta com voz calma. O que você está tentando fazer com Frey? PFFT. Ao ouvir isso, Clana respondeu com uma risada zombeteira. Essa é a razão de toda a arriscada investigação dos antecedentes da decisão da família imperial, da mudança de comandantes e do fato de você estar me monitorando sob o pretexto de supervisionar o exame? O que você quer dizer? Enquanto Isolde encolheu os ombros com uma expressão confusa no rosto, Clana fez outra pergunta com uma voz gelada. Ele é terrível, malvado, cruel e vil. Você está fazendo tudo isso para proteger Frey, o câncer do Império? Quem sabe? Em resposta à fúria de Clana, Isolde respondeu em tom calmo. Porque ele também é meu aluno. Ridículo. Clana olhou para Isolde como se ela fosse uma idiota antes de falar novamente com a testa franzida. Você não o odeia? Eu gostaria de matá-lo. Então por quê? Mas quando Isolde respondeu mais uma vez com uma expressão serena, Clana pulou da cadeira e começou a gritar. Por que você está me impedindo? Eu também não sei. Mas depois de ouvir a resposta de Isolde, Clana ficou estupefata. O que? Olhando para Clana em silêncio, Isolde fez uma pergunta em voz baixa. Você sabe por que escolhi a Academia Sunrise em vez dos Cavaleiros Imperiais? Não é porque você estava cansado da família imperial corrompida? Quando Clana respondeu hesitantemente, Isolde balançou a cabeça silenciosamente e respondeu. Foi porque a experiência mais feliz e agradável da minha vida foi quando ensinei meu primeiro aluno, um menino com lindos cabelos prateados. Então, não sei o que fazer com o menino que me ensinou a alegria de ensinar. Como posso consertá-lo? E eu tenho o direito de fazer isso em primeiro lugar. Depois de dizer isso, Isolde soltou um suspiro profundo e imediatamente se levantou da cadeira e disse. Mas há uma coisa da qual tenho certeza. E o que é isso? Seus métodos estão errados. Depois de terminar suas palavras, Isolde cruzou os braços e começou a observar Clana novamente. Suspiro. Clana olhou fixamente para Isolde, depois abaixou a cabeça e soltou um suspiro profundo. Mas de repente, uma coruja voou pela janela, assustando-a. Uau! Por que você veio aqui agora? Tenho certeza. Conteúdo patrocinado. Ai, ai. Clana, que entrava em pânico ao tentar mandar a coruja de volta, tinha a testa constantemente beijada e foi forçada a aceitar a carta, olhando para Isolde o tempo todo. Clana tinha uma expressão taciturna ao abrir a carta, mas logo o sangue sumiu de seu rosto quando ela começou a se dirigir apressadamente para a saída da sala. Onde você está indo? Saia do caminho. Eu não tenho tempo. Clana empurrou Isolde de aparência confusa para o lado e começou a correr com o rosto pálido. Começaram a se formar rachaduras em seu plano que ela considerava perfeita. Uau! Tosse! Tosse! Quando abri a porta, o mana lunar começou a vazar. Como tal, fui forçado a dar um passo para trás quando comecei a tossir. Merda! Felizmente, a mana não era uma ameaça à vida. No entanto, a maioria das pessoas não consegue durar muito e desmaia após exposição suficiente.
Vendo que os alunos que estavam no pátio já haviam desmaiado, me movi o mais rápido possível. Eca! Respirei fundo e comecei a concentrar mana estelar em meu corpo. O fato de eu estar forçando meu corpo realmente não importava. O importante é que a mana crie um estado onde eu possa suportar o veneno lunar por um longo período de tempo. Furra, Depois de concentrar a mana estelar por um tempo, percebi que meu tempo estava acabando e rapidamente dei um passo à frente. Faísca, faísca. Então o mana lunar, que engoliu a mansão, começou a penetrar em meu corpo. Eca! No entanto, conforme eu irradiava o mana estelar que acumulei em meu corpo em todas as direções, o mana lunar que estava me atacando começou a ser lentamente empurrado para trás. Eles estão por toda parte. Os corpos dos plebeus em colapso que perderam a consciência estavam por toda parte. Fagulha. Eca. Claro, assassinos que vasculhavam a mansão também apareciam por toda parte. Estou feliz que eles não tocaram nos alunos. Puxando minha espada, rapidamente matei os assassinos que me encontraram e me aproximei dos plebeus. Depois de verificar sua condição, respirei aliviado. Não consigo ver o alvo. O que deveríamos fazer? Ele está aqui em algum lugar. Hoje, destruiremos a estrela mais sombria do Império. Depois de concentrar mana estelar em meus ouvidos, ouvi a conversa lá de cima e murmurei com a testa franzida. Droga, nosso plano vazou. Nos últimos 6 dias, tentei descobrir a identidade do espião escondido em minha casa. A verdadeira identidade da espiã era Alice, a representante dos plebeus, que se comportou rudemente comigo em todos os sentidos. E de acordo com a carta que Serena me deu, havia vários outros alunos além de Alice que eram espiões, então tive que inventar um truque. Usei um poderoso remédio para dormir no jantar para fazer todo mundo dormir e depois verifiquei os alunos e seus quartos em busca de pistas. É claro que, para Ferloche, que tinha grande força mental, pílulas para dormir não eram suficientes, então Cania teve que fazê-la cochilar continuamente com magia negra. É claro que o poder sagrado que Ferloche exercia ainda era superior, por isso deve ter sido difícil mantê-la em sono profundo. Porém, vendo que Ferloche só acordou no dia seguinte, parece que Cania fez muito bem o seu trabalho. De qualquer forma, depois de encontrar todos os espiões e assassinos escondidos, Cania, Irina e eu planejávamos neutralizá-los. Porém, um dia depois de encontrar todos os espiões, a mansão sofreu uma emboscada. Não pode ser uma coincidência. Eu ouvi um som vindo de baixo. Eu irei. Enquanto pensava, comecei a ouvir barulhos vindos das escadas. Bam! Depois que um assassino pousou no primeiro andar, ele examinou os arredores vigilantemente e começou a se aprofundar lentamente na mansão. Eca! Eu o segui silenciosamente e quebrei seu pescoço, antes de começar a tirar suas roupas. Acho que me enganei. Não há ninguém no primeiro andar. Que perda de tempo! Eu roubei suas roupas e voltei silenciosamente para o segundo andar, antes de imitar sua voz usando mana estelar. O homem que parecia ser o capitão apenas murmurou com desdém. Tudo bem, eu o enganei. Eu zombei dele interiormente. Agora que a mansão está cheia de fumaça feita de mana lunar, é muito difícil, mesmo para assassinos habilidosos, distinguir as pessoas adequadamente. Então o capitão não poderia dizer que eu roubei as roupas de um assassino com constituição semelhante à minha. Espere, pare. Sinto uma aura estranha vinda de algum lugar. Conteúdo patrocinado. Achei que tinha me infiltrado com sucesso, mas o capitão levantou a mão e me impediu de me mover e começou a olhar em volta. Droga, é por causa da minha mana estelar? Como toda a área estava envolta em mana lunar, pensei que até meu mana estelar estaria escondido, mas o capitão do esquadrão de assassinos parece ser bastante capaz. Se for assim, não há nada que eu possa fazer. Não tenho escolha senão aguentar apenas com minha força mental, sem a ajuda de qualquer mana. Se prepare. Algo está estranho. Quando parei de usar a mana estelar, observei o capitão inclinar a cabeça e começar a encarar os assassinos ao seu redor, um por um. Eca!
Por outro lado, eu estava parado, mas tive que cerrar os dentes e suportar o poder do Mana Lunar por pura força de vontade. Eu queria sacar minha espada e massacrar os assassinos, mas seria um grande problema se os plebeus espalhados fossem feitos reféns. E, já que tenho que descobrir o poder que apoia os assassinos. É doloroso, mas acho que terei que aguentar por mais algum tempo. Mova-se furtivamente. Esteja vigilante. Mesmo que nosso oponente seja o incompetente Frey, devemos sempre fazer o nosso melhor. Depois de suportar a dor por muito tempo, o capitão finalmente deu ordem para prosseguir. Graças a isso, comecei a me dirigir à sala de jantar enquanto olhava para os assassinos que começavam a se dispersar. Havia alguns deles. Criac. Quando cheguei ao restaurante e abri a porta, o ar relativamente fresco me cumprimentou. Uau! Acomodei-me um pouco para recuperar o fôlego, mas ouvi ruídos de respiração vindos de algum lugar. Estava tão silencioso que uma pessoa normal não seria capaz de ouvir, mas como aumentei meu sentido de audição com mana estelar, fui capaz de ouvir claramente. Ah! Quando olhei embaixo da mesa para a fonte da respiração, vi que alunas estavam agachadas embaixo dela. Aparentemente, eles usaram seu próprio mana para bloquear o mana lunar que cercava o resto da mansão. Não apenas aqui, mas vendo vestígios de mana por toda a mansão, parece que muitos deles conseguiram resistir. Uma força condizente com os alunos da classe A. Quando os estudantes, que estavam agachados debaixo da mesa com expressões chocadas, descobriram que eu estava vestindo a roupa dos assassinos, começaram a estremecer de medo. SHHH. Coloquei silenciosamente o dedo nos lábios e fiz sinal para que saíssem de debaixo da mesa. Quem é você? As meninas, que olhavam para mim atordoadas, sussurravam em voz baixa quando eu desesperadamente comecei a gesticular para que saíssem. Você. Encontraste alguma coisa? Mas nesse momento, um assassino invadiu a porta na direção oposta da sala de jantar e começou a caminhar em minha direção. Oh sim! Veja o que encontrei. Você encontrou algum bastardo inconsciente? Isso é. É uma passagem secreta. Uma passagem secreta. Uma passagem secreta? Ao ouvir as palavras que inventei na hora, o assassino, que até então andava com uma expressão entediada no rosto, ergueu as sobrancelhas. Sim. É uma grande descoberta. Devemos reportar isso ao capitão. Quando exclamei assim, o homem que estava me encarando por um tempo logo se virou e disse: Fique aqui. Eu mesmo vou relatar. Feixe. Ah! Depois de acertar o homem com um laser prateado enquanto ele estava de costas, sussurrei para as alunas, que assistiam à cena com rostos pálidos. Apresse-se e siga-me. Acho que preciso resgatar os alunos que conseguem se mover primeiro. Há alterações na operação. Mais uma vez, há mudanças na operação. O que? Eu matei os assassinos que andavam sozinhos, e os estudantes que conseguiram resistir ao mana lunar escaparam da mansão. Parte do nosso pessoal desapareceu. E outros movimentos também foram detectados. Parece que os estudantes que não foram totalmente neutralizados estão resistindo. Eu preciso me apressar. Ao ouvir o conteúdo do rádio, mandei uma das garotas trêmulas pela janela e apressei meus passos. E acabei de receber uma ligação urgente da sede. Não tenho certeza, mas acho que os mais velhos foram atacados. Ei, isso não é uma chatice. Comecei a sorrir quando percebi que a operação de assalto aos anciãos da família Moonlight, que eu estava planejando com os executivos do exército do Rei Demônio, havia se concretizado. Portanto, esta operação é cancelada. E, a partir de agora, o plano B. Conteúdo patrocinado. Com um sorriso, fui até o local onde os próximos alunos estavam reunidos, mas inclinei a cabeça em confusão quando o rádio desligou repentinamente. O que? Eles foram atacados por estudantes? Surpreendentemente, os estudantes também estavam reagindo bastante, então imaginei que isso poderia ter acontecido. Porém, logo comecei a ouvir mais barulhos vindos de cima. Por aqui. Se apresse. Tosse.
Tosse. Olhei para cima, perguntando-me o que se passava, e reparei que Irina e Ariane subjugavam um assassino e conduziam outros estudantes até a saída. Você! Ajude a pegar as crianças fugindo por lá. Depois de observá-los lutar durante algum tempo, tentei fugir para outro lugar, mas o assassino que corria ao meu lado gritou por ajuda e Irina e Ariane avistaram-me. Irina, prepare-se. O inimigo é Savin. O que? Nunca quis lutar contra Ariane e Irina, por isso, reflexivamente, puxei a minha espada e cortei a cabeça do assassino ao meu lado. Quem é você? Então Ariane, que bloqueava a mana lunar com a sua magia de barreira, franziu a testa e fez-me uma pergunta. Você não precisa saber. Eu respondi brevemente mudando minha voz usando mana estelar, então tirei uma adaga dos braços do assassino e joguei-a. Ariane implantou a sua barreira em confusão, mas a adaga passou através dela e perfurou a cabeça de um assassino que se aproximava sorrateiramente por trás dela. Eu não sou seu inimigo. Dito isto, passei por Irina e Ariane com um passo casual. Vamos segui-lo, Irina. Mas não deveríamos salvar os estudantes primeiro? Oh sim. Devido à sua incrível sensibilidade de mana, Irina notou a mana estelar que eu irradiava e rapidamente levou Ariane para outro lugar. Eu suspirei e comecei a olhar em volta. Há pessoas feridas e mais nenhuma morte. A maioria dos plebeus escapou. Agora só preciso resgatar alguns plebeus que estão no segundo andar. Tendo tomado essa decisão, comecei a subir cuidadosamente as escadas. Eu definitivamente vi certo. Ele massacrou nossos camaradas que usavam as mesmas roupas, já. Por fim, subi até o segundo andar e derrubei o assassino que tentava alertar seus colegas com urgência sobre mim, e então comecei a me dirigir ao local onde detectei a presença de vida. Para mim. Por minha causa. Com licença. Eu cometi um erro. Nunca mais serei amado por ninguém. Me perdoe. Suspirar. Logo depois de bater na nuca de Lulu em pânico, comecei a andar pelo corredor enquanto a carregava. Vê você. Quem é você? No entanto, Ariane apareceu de repente e impediu-me. Atrás de você. Ao mesmo tempo que ouvi a voz dela, avisei-a sobre um assassino escondido atrás dela. No entanto, eu esperava que ela demorasse um pouco para implantar sua barreira, então rapidamente passei meus braços em volta dela e a tirei do caminho. Spark! Depois disso, não tive escolha a não ser usar mana estelar para atirar no assassino. Depois mostrei o eu inconsciente de Lulu a Ariane, que tinha uma expressão vazia no rosto. Tire ela daqui. Mas ainda sobrou alguém. E você, o sangue. Vou trazer as duas pessoas na sala ao lado. Então, apresse-se e saia. Não sei quem você é, mas obrigado. Depois de hesitar por um momento, Ariane acenou com a cabeça como se me agradecesse antes de agarrar Lulu e sair da mansão. Você é nosso salvador. Depois de ouvir isso, senti uma dor amarga enquanto me dirigia para a sala ao lado. SP me poupe. Desculpe. Uma garota comum na sala gritou quando uma expressão de terror passou por seu rosto. Eu não sei quem você é, mas por favor, você pode poupar minha vida? Por favor. Eu estava prestes a nocauteá-la e levá-la para fora, mas Alice, que estava ao lado dela, pulou apressadamente na frente dela. Me mata. Sou uma pessoa inútil. É melhor se eu morrer. Suspirar. Se você não quer me matar, você pode me usar como quiser. Então, por favor, deixe essa criança ir. Depois de terminar suas palavras, Alice se prostrou no chão. Por favor. Olhei brevemente para Alice e então suspirei e a levantei. Eu então abri minha boca. Estou aqui para salvar você. Eu não tenho tempo para isso. Vamos sair daqui rapidamente. Dito isto, agarrei Alice e a outra estudante pelos braços e saí rapidamente. Conteúdo patrocinado. Tosse. Prenda a respiração.
Estamos quase na entrada. Eu estava correndo em direção à entrada, afastando o gás venenoso com mana estelar, quando de repente uma adaga voou em minha direção pela lateral. Ah! Correr! Não se atreva a olhar para trás. Depois de perceber que o cara que jogou a adaga era o capitão dos assassinos, empurrei as garotas para a frente e bloqueei o corredor. É você. Aquele que arruinou a missão. Quem está por trás disso? Em resposta, fiz uma pergunta ao capitão enquanto ele se aproximava de mim com um olhar enfurecido. Ele então respondeu friamente. Estou apenas cumprindo ordens. Uma vergonha. Sentindo a mana lunar ficando cada vez mais intensa, ataquei-o enquanto suprimia a dor. Pelo menos por hoje, rezo sinceramente para que o exército do Rei Demônio vença. Suspiro, em. Respirei fundo e me encostei na parede. Tosse. Tosse. Eu usei muito poder. No final, todos os assassinos restantes entraram correndo, então tive que me esforçar demais. Seus malditos assassinos. Suspirei e olhei para meu corpo desfigurado. Frei. Irina. Eu não queria ver mais sangue, então fechei os olhos por um momento e respirei fundo. Irina, que apareceu de repente ao meu lado, me abraçou e começou a me sacudir. Não morra. Frei. Sinto muito, por favor. Eu não vou morrer, seu idiota. Apesar de ouvir a verdade sobre minha provação e de eu constantemente afastá-la, Irina ainda correu para me apoiar em um momento tão perigoso. Eu cambaleei enquanto me sentia profundamente grato a ela por ter vindo me buscar. Frei, eu vou apoiar você. Vamos. Espere um momento. Algo estava estranho. Achei que tinha resgatado todas as crianças, mas pude sentir outra presença de vida. Quem está no porão? A adega. Dito isto, cambaleei em direção ao porão, enquanto Irina me apoiava com uma expressão culpada no rosto. Frei, há alguma maneira de lhe dar força vital? Não existe tal maneira. Além disso, como herói, nunca sonharei em fazer tal coisa. Então, meus órgãos. Irina, não sei por que você está fazendo isso. Você sabe que logo será inútil, de qualquer maneira. Sorri amargamente e disse isso para Irina, que estava muito preocupada comigo, mas ela apenas balançou a cabeça, impotente. Tudo bem, alguns estudantes inteligentes devem estar escondidos aqui. Enquanto acariciava sua cabeça, abri a porta do porão e descobri uma pessoa inesperada deitada no chão. Ferloche? A santa estava deitada no chão do porão. Corri até ela em pânico, mas descobri que ela estava apenas inconsciente. Há alguns outros estudantes aqui também. Ferloche escondeu todos eles? Parece tão. Enquanto olhava para o número considerável de crianças ao seu lado, de repente peguei o diário que estava ao lado de Ferloche. Suspiro, é típico de Ferloche manter algo assim. Depois de examinar o conteúdo do diário por um momento, comecei a rir e estava prestes a largar o diário, mas... Lembre-se, 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 lembre-se. Logo depois de ver inúmeras palavras repetidas escritas na última página do diário, comecei a inspecionar o conteúdo com uma expressão estranha no rosto. Primeira palavra da primeira frase de cada entrada do diário. O que é isso? Depois de ler o conteúdo escrito no final do diário, verifiquei cuidadosamente a primeira frase de cada entrada do diário. Olá, aqui é Ferloche, Salwais, não há ninguém mais egoísta do que uma pessoa sem vergonha, finalmente. Eu realmente não me importo. Logo fiquei horrorizado. Maldição demoníaca, alguém colocou uma maldição em mim. Deus, por que você está me dando essa provação? Acho que preciso conversar com Ferloche.